Shalom a todos. Sábado 27 de janeiro de 2018, o título do estudo de hoje é Beshalach, ao enviar. Leituras bíblicas, Êxodo 13, de 17 a 22, Juízes 4, 4 a 5, 31 e João 6, de 20 a 40. Primeiro texto, Êxodo 13, de 17 a 22. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. No estudo dessa semana, vamos encontrar o envio do povo de Deus ao seu destino. O início de uma longa caminhada que será acompanhada pelo Deus eterno e que servirá para marcar a vida de Israel para sempre. Muito interessante observar que a palavra para enviar é shalach, de onde vem a palavra shaliach, que significa enviado ou apóstolo. Os planos de Deus para seu povo são pré-definidos, elaborados de antemão e principalmente têm um propósito final, onde cada etapa será bem definida e de crescimento na revelação e na ação. O povo sai do cativeiro depois de mais de 400 anos de exílio, sendo grande parte deste tempo escravidão. Ainda que as pragas, sinais de Deus, servissem para que eles abrigassem em seus corações a fidelidade necessária para prosseguir rumo ao seu destino, não seria suficiente como ensino completo. O povo precisaria passar por muitas experiências até a nação ser formada definitivamente. Já no início do estudo, vimos que Deus os envia por um caminho mais longo, para que eles não vissem as guerras e, temendo, desejassem recuar. Muito semelhante à nossa vida cristã. Como neófitos, recebemos os rudimentos da fé cristã sem tomarmos conhecimento das lutas que teríamos que enfrentar para não ocorrer uma apostasia no início de nossa caminhada. Por mais paradoxal que pareça o texto, mesmo com a observação acima, o povo saiu preparado para lutar. O eterno Deus nos capacita a estar sempre preparados. Entre outras, a finalidade da reunião como igreja é para nos preparar cada vez mais. Uma das grandes lástimas que ocorre em nossos dias é o fato de que muitos crentes são despreparados por falta de ensino da doutrina santa. A palavra diz em 2 Timóteo 3, de 14 a 17, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Muitos movimentos novos, igrejas, são conduzidos por líderes sem o chamado genuíno de Deus e por serem hábeis comunicadores e com conhecimento de marketing e alguns de psicologia, manipulam o povo com habilidade humana. Muitos chegam a criticar a doutrina, como se tivesse descoberto algo mais profundo na revelação que substitua a doutrina. Já ouvi muitos dos chamados líderes fazendo escárnio das doutrinas bíblicas. Segundo eles, não há mais necessidades delas,
pois estamos no novo mover do Espírito e agora já não mais precisamos delas. Separei alguns textos bíblicos. O primeiro é 1 Timóteo 4,6, que diz: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Também 1 Timóteo 4,16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Ainda, 2 de Paulo a Timóteo 4, 2 e 3. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Tito 2:1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Poderia apresentar uma grande lista e comentários sobre a vital importância das doutrinas bíblicas. O que faz com que o crente cresça e amadureça na vida cristã é o aprendizado das doutrinas bíblicas. É só fazer uma pesquisa e verificar que os que mais fracassam na fé são aqueles que não têm base, não têm fundamento na palavra de Deus. Voltando ao texto bíblico inicial, podemos ver algo maravilhoso, que é o cuidado de Deus com o seu povo. A coluna de nuvem e a coluna de fogo, elas falam da presença do eterno Deus guardando os seus filhos. Esta é a nossa certeza. Seus olhos estão sempre postos sobre nossas vidas. Ele nos envia e também vai junto conosco. Aleluia! No livro dos Juízes, 2 textos, Juízes 4, de 4 a 7 e Juízes 5, 23 e 24, relatam assim os textos. Débora, uma profetisa mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Juízes 5, 23 e 24. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Esse grande livramento do eterno Deus nos mostra como ele cuida dos seus e opera milagre para livrar seus escolhidos. Um entre tantos milagres que faz com que a nossa fé a cada dia aumente e nos dê certeza que nos momentos mais difíceis de nossa vida, um livramento virá com certeza. O Salmo 145, 18 e 19, o Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Aleluia! Ainda João 6,20, mas ele lhes disse: sou eu, não tenho medo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor amado, é a expressa imagem do Pai e cuida de cada um de nós. Essa certeza bendita é confirmada nos evangelhos. Por exemplo, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando estamos vivendo uma vida de obediência a Deus, as lutas poderão vir. Muitas vezes até parece que vamos sucumbir, mas o braço forte do Senhor nos socorre e nos sustenta. Como povo e também como indivíduos, fomos enviados. Vão,
para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E com toda certeza somos mais que vencedores. Estamos entrando num período de grande confronto espiritual. Tudo parece que está bem, mas não está. Nesse tempo, muitos vão se afastar do evangelho. Mateus 24:12. Outros permanecerão firmes, farão parte dos vencedores, conforme Apocalipse 17:14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. No estudo dessa semana encontramos Moisés cantando ao eterno Deus pelo seu grande livramento contra os inimigos de Israel. Este cântico é um sinal de reconhecimento da sua dependência divina e completa gratidão ao Deus que por mim tudo executa, segundo Samuel 22:48. Quando todas as coisas estiverem consumadas, quando a morte for tragada pela vitória, então todos os remidos louvarão ao eterno Deus no céu. A Bíblia fala de um cântico chamado Cântico de Moisés e Cântico do Cordeiro, que será entoado na eternidade. Apocalipse 15:3 e 4. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Ao nos enviar o Pai Eterno, tomou todas as providências para que fôssemos bem-sucedidos. Nuvem e coluna representam a sua presença, sua glória, ou seja, o seu próprio Espírito Santo que faz morada em nós, nos guia e nos guarda. Também nosso Pai nos capacita para a obra que nos tem chamado. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Precisamos buscá-lo mais, estar na sua presença, desfrutando do seu amor e graça, bebendo de suas águas para ter uma vida vitoriosa. Deus ainda está procurando adoradores, não aqueles que somente querem as bênçãos, o chamado crente sanguessuga, dadá. Deus espera que o busquemos por causa dele mesmo, por aquilo que ele é, e não somente para pedirmos alguma coisa. Quem está verdadeiramente em Cristo já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Muitos hoje falam, queremos ver milagres, onde deveriam dizer, queremos ver Deus, queremos ver Jesus Cristo. Fala-se muito em avivamento e nós precisamos de um avivamento, mas avivamento sem santidade é movimento humano. Avivamento sem paixão pela palavra de Deus e suas doutrinas é superficial, fogo de palha, passa logo e se perde. Avivamento sem paixão pelos perdidos é soberba. Avivamento sem compaixão pelos pobres, sem humildade, sem simplicidade, é desnecessário, pois só gera orgulho. Queremos sim um avivamento. O eterno Deus nos envia para gerar um avivamento, mas precisamos preparar o terreno dos nossos corações para recebê-lo, conforme Oséias 10:12. Semeie a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Que o Espírito de Deus, que trouxe de volta Jesus Cristo, este mesmo Espírito que opera em nossos corações, provoque uma mudança radical em nossas mentes e corações, reacendendo a chama do primeiro amor, e que verdadeiramente sejamos enviados como luzeiros em meio a um mundo que jaz em trevas. Esta é a minha oração, este é o meu desejo para todos nós, para as nossas vidas. Deus vos abençoe. Shabbat Shalom.